pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de falar sobre a finitude da vida, e para isso eu tenho o prazer de conversar novamente aqui com o Dr. Venceslau Coelho, que é formado em geriatria pela Universidade de São Paulo e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É médico colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e integra o Núcleo Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Venceslau, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente. Oi, Cíntia, tudo bem? Olá, pessoal, eu que agradeço o convite por estar aqui junto com vocês. Tá bom. Doutor Venceslau, com o aumento da longevidade, a gente tem enfrentado também, né, o desafio de aprender a viver e conviver com o próprio envelhecimento e envelhecimento das pessoas que a gente ama, né? Mas eu queria perguntar, como geriatra, você lida com a morte diariamente? Você ainda sente que as pessoas têm esse tabu de falar sobre a finitude da vida? Sim, nossa, tem muito, né? Até que, se você olhar um pouco para a história, você vai ver que, assim, por muito tempo as pessoas faleciam em casa, aí elas foram falecer no hospital, e agora a gente está tentando que as pessoas voltem a falecer em casa, né? Porque a tecnologia fez com que as pessoas vivessem mais, não necessariamente vivessem ou que vivam melhor, né? Eu acho que sim, é um tabu que a gente está desconstruindo. Isso varia muito das experiências ou de quanto as pessoas conseguem conversar sobre a própria finitude, né? Hoje mesmo, coincidentemente, eu conversei com uma família, com um paciente, dei para ele um papel que é diretivas antecipadas de vontade, né? Na realidade, é um planejamento que você pode fazer sobre aquilo que você quer e aquilo que você não quer fazer, né? Então, ele gostou, ele até ficou surpreso para o bem, que ele pode falar sobre isso, né? Porque quando a gente estava conversando, ele falou, mas todo mundo morre e algumas outras coisas, eu não... Falei, olha, as pessoas adoecem e depois morrem, mas é importante eu saber o que é importante para o senhor, né? O que é importante caso o senhor fique grave e não consiga dizer ou comunicar aquilo que é importante. Aí a gente começou a conversar sobre isso, eu dei para ele, que eu sempre tenho no consultório, um papel sobre diretivas, ele vai ler e a gente vai conversar depois. Puxa Mas vida, é um tabu, é um tabu. É um tabu, né? ainda, né? Então alguém tem que começar a quebrar o tabu, né? Muitas vezes é o médico que tem que fazer isso. Sim. Agora, na sua opinião, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas ainda sentem tanta dificuldade de conversar sobre esse tema, né? Tanto sobre a morte delas mesmas, quanto a morte de pessoas próximas, né? De amigos também e de parentes. Eu não sei, assim, se nós não fomos ficando mais distantes do sofrimento ou da dor, até da partida, né? É mais uma questão até filosófica de você pensar que antigamente, por exemplo, meus avós morreram em casa, a gente sabia, eles estavam graves, não foram para o hospital e faleceram em casa. Mas eu acho que existe algumas questões dessa transformação social que a gente está vivendo, de que a morte, com a ideia da tecnologia poder dar suporte para as pessoas, a gente quer postergar ao máximo que as pessoas fiquem perto. Aí tem várias questões que estão envolvidas. Eu quero que essa pessoa esteja comigo por mais tempo, mas quem vai ficar ali, né? A gente costuma ver que as pessoas insistem para que os seus familiares idosos fiquem mais tempo vivas, mas não têm qualidade de vida. Então, tem que entender um pouco sobre isso, né? E é um tabu que a gente está tentando desconstruir, né? Porque hoje existe sociedade de cuidados paliativos, a medicina integrativa, que trabalha um pouco dessas questões de finitude, existem autores publicando sobre esse assunto, sabe? Existe a Sociedade Brasileira de Geriatria, recentemente publicou um material
que é sobre fim de vida para doenças não oncológicas, né? Que fala tudo, porque as pessoas acham que quando o paciente tem câncer, este indivíduo irá morrer em breve, né? Ou não, dependendo do tratamento. Mas a gente não olha para as outras doenças que não são oncológicas, né? Uma insuficiência cardíaca grave, uma insuficiência hepática grave, uma insuficiência renal grave, uma insuficiência pulmonar grave, então também tem isso. Mas eu acho que a gente está caminhando para um modelo em que as pessoas entendam, isso depende muito dos profissionais de saúde, de que as pessoas são finitas, né? Que existe, eu costumo dizer que existe um melhor momento para as pessoas partirem. Quando a gente interfere, por causa da tecnologia nisso, não sei se a pessoa que morreria no tal dia porque a gente interferiu vai ter uma boa vida, né? Entendendo muito, falando nessa área da geriatria, de pessoas com muitas doenças, pessoas muito limitadas. Não estou falando exatamente de uma pessoa que teve uma pneumonia e a gente leva para o hospital e trata e a pessoa volta, né? Sim, de pessoas mais limitadas e frágeis, né? Uhum. E aí, já que você falou um pouquinho dessa coisa da importância dos profissionais de saúde, na verdade, vou citar até um livro que eu sei que você também conhece, que é Os Mortais, chamado Mortais, né? Do Atul Gawande, e que eu sei que você leu, e eu li também, principalmente na época em que meu pai esteve doente, que ele até pôde contar, graças a Deus, com a tua experiência aí. E aí me surpreendeu quando o autor, que é um médico cirurgião, declara abertamente que ele mesmo realizou quão mal preparado ele estava para lidar com esse tema, quando ele teve que lidar com a finitude do próprio pai, né, que ficou doente, enfim. Uhum. Você acha que os médicos hoje, eles estão preparados também para falar e abordar esse tema de uma maneira adequada, normalmente com os pacientes e familiares? Eu acho que não, porque precisa um treinamento, né? Você precisa estar treinado para lidar com o fim de vida, né? Não são todas as especialidades médicas que têm um pouco desse treinamento, acolhimento, até do próprio profissional de saúde, né? Porque o profissional de saúde também é um ponto de fragilidade, que foi o exemplo que você deu do Atul Gawande, né? Eu tive num congresso recentemente e tinha uma psicóloga falando sobre como comunicar más notícias, como dar más notícias, né? Porque também é uma arte a gente dar más notícias, que o exame, pessoas tinham uma expectativa, o exame veio ruim, algumas outras coisas que não vão melhorar e tal. E ela me deu um exemplo interessante que a família estava esperando uma notícia boa, e quando o médico entrou, a família toda esperando, ei, doutor, qual que foi o resultado? A psicóloga estava do lado, o médico falou assim, ela vai conversar com vocês e saiu. E ela depois falando nessa palestra, que ela ficou meia hora confortando, acolhendo e dando um apoio para o médico, porque o médico não conseguiu dar essa resposta para a família. Então, são vários fatores que interferem, que assim, quando alguém tem uma expectativa muito positiva e você tem que dar uma notícia ruim, você quebrou, você destruiu toda aquela expectativa. Então, por isso tem que ter um preparo para saber como dar e essa notícia ruim. Os médicos, de forma geral, não têm esse preparo. Uma das formas de você se defender é meio que você blindar suas emoções, dar uma notícia ruim. Tem gente que é mais preparado para dar, né? Porque existe um treinamento. Mas os médicos não. Quando o Atul Gawande escreveu isso, você percebe que existem questões afetivas, né? Como ele era um indiano, ele começa falando no início do livro, o pai era uma figura muito importante. Então, se lidar com a finitude do pai, você sendo médico, eu acho que o pai morreu de linfoma ou leucemia, é muito difícil. Então, tem o médico profissional de saúde que tem que lidar com a morte dos pacientes, que é ruim, muito ruim, né, porque você tem que ter um acolhimento, e tem o médico, pessoa, ser humano, que tem que lidar com a finitude dos seus entes queridos, que também é ruim, sabe? Então, de uma forma geral, a gente não é preparado. O médico, na verdade, classicamente, todo o processo de educação dele é para manter a pessoa viva, né? Fazer de todo o possível para manter a pessoa viva, né? É complexo mesmo.
Agora, quais são os problemas mais comuns que você vê que a família enfrenta quando esse tema não foi abordado anteriormente, por exemplo, com o paciente, né, ou com o familiar que está adoecido, quando não conversou sobre a morte e aí começa a entrar num processo em que não tem mais retorno, digamos assim. É assim, né? Você tem que sempre ouvir o paciente, né? São várias questões, porque depende muito da família. A família, ela não quer que o paciente saiba. Então, já não dá para você cuidar de alguém que não tem o direito de poder falar das dores, das expectativas, do que é importante para ele, do que ele acha que ele deve realizar antes de morrer, né? Então, tem família que ela meio que se desorganiza quando tem alguém doente, ela não consegue lidar com uma doença grave na família. Eu costumo dizer que doenças graves testam a família, na forma de unidade, na forma de tomada de decisão. O que eu vejo é que tem muito aí do papel do médico de conversar com todo mundo, sabe? Sentar, conversar, sabe? Às vezes você conversa sozinho com o paciente, às vezes você conversa com a família, e depois às vezes você conversa com todo mundo junto. Porque existe uma negação inicialmente, né? Existe tem uma coisa interessante que tinha uma pesquisadora que ela falou as fases que passam as pessoas que estão para morrer, né? Que acho que é Elizabeth Kubler-Ross. Mas a família também passa por essas fases de negação, barganha, aceitação, revolta e tudo isso, né? E precisa ser guiada nessa estrada do sofrimento, né? Da esperança, que às vezes, como as pessoas falam que a esperança é a última que morre, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você não deixa morrer, né? Quando deveria permitir que as pessoas partam, né? Uhum. Então, eu acho que a família, ela tem que ser mais esclarecida e informada. Muitas vezes é uma falta de informação, sabe? Sobre o prognóstico, sobre o diagnóstico, em que estágio está a doença. Perfeito. Não sei se você poderia, ou se você teria a condição de citar um mesmo caso, ou casos similares, numa situação em que a família tinha conversado com o paciente sobre esse tema, e uma outra em que não, e que tiveram movimentos, né, ou lidaram com a situação completamente diferente, justamente porque tiveram essa conversa antes. Você teria algum exemplo para dar? Eu cuidei de uma paciente internada que ela estava super grave, com uma demência avançada, e que as filhas que moravam em São Paulo, eram 3 filhas, concordaram que ela não tinha que ir para a UTI, concordaram que não teria que fazer nenhuma medida fútil, né, como a gente fala, e aí tudo bem, a paciente ia ficar no quarto e a gente tinha acordado que ela faleceria só com medida de conforto, sem sofrimento. Mas aí chegou um filho do interior que disse, faça tudo pela minha mãe. Não quero, ela é para UTI, é para fazer tudo. Então, o combinado foi descombinado, porque alguém que, aliás, eu nem sabia que tinha um quarto filho, descombinou tudo. Então, enquanto não existia uma unanimidade sobre a conduta, e o que aconteceu foi que ela faleceu. Mas foi uma coisa arrastada dentro de uma UTI, entubada, o que a gente chama isso de distanásia, né? Não é uma morte, existe a eutanásia, mas existe a distanásia e a ortotanásia, né? Então, eutanásia é você abreviar, a ortotanásia seria o conceito de morte correta na hora certa, assim. Mas quando você prolonga uma morte muito sem sentido, você tem uma distanásia, né? Que foi o que aconteceu. Outras situações que às vezes o paciente não opina, mas já aconteceu do paciente falar assim, eu não quero operar. Estava com câncer de intestino, eu não quero operar. Não quero operar porque eu já vivi bem, eu tenho 90 anos e tudo. Aí, nesta hora, a família pode se desorganizar e falar, não, você tem que operar, não sei o que e tal. Mas aí você conversa com a paciente, dependendo se for um câncer que você está localizado, você opera. Se for uma doença avançada, você concorda com a paciente, né? Como eu já ouviu várias vezes, já tive algumas situações, várias não, algumas situações. Tem uma coisa interessante que quando a gente cuida de paciente mais grave, principalmente demência, que não é uma doença oncológica, é uma doença crônica, que é uma não oncológica. Eu já conduzi óbito em casa, conversando com a família, em que você entra num acordo assim, se tiver uma pneumonia, a gente não vai tratar, se piorar, fica em casa, se continuar piorando, fica em casa, se falecer, fica em casa. E tudo bem,
às vezes as pessoas se sentem aliviadas de poderem ouvir isto, porque algumas vezes não é permitido pensar que eu queria que minha mãe descansasse. Existe até uma dualidade de pensamento, assim, é um misto de angústia, pensar que ela vai falecer, mas de alívio, por pensar que ela vai falecer e vai sair do sofrimento. Então, também existem essas questões, assim, né? Então, não sei se eu consegui exemplificar bem, mas eu já vivenciei essas situações. Não, acho que ficou super claro mesmo, mas hoje a gente ainda fala muito do ponto de vista do aspecto da família, decidindo muitas vezes pelo paciente, do que o inverso, né? Eu acho que a evolução natural deveria ou será mesmo a gente mesmo decidir o que a gente quer, né? Um pouco na direção que você citou lá com o teu paciente anterior, em que você até entregou, né, as diretrizes para ele ler e pensar um pouquinho a respeito, né? Tem uma coisa interessante que é assim, o paciente ele decide, agora nós estamos aqui, né, supostamente decidindo o que é importante para você. Mas quando vai chegando perto, a família pode ficar tão angustiada que ela não consegue seguir aquilo que que tinha sido A combinado. vontade da pessoa. Então, tem uma pergunta importante que é assim, caso o senhor fique muito grave, que o senhor não consiga tomar decisão, quem fala por você? Quem fala por mim é meu filho. Ele sabe disso? Já conversei com ele. E eu quero isso, isso e isso. Mas tem gente que não consegue seguir o que foi deixado. É muita angústia para o filho também. Então, a segunda pergunta é o seguinte, caso o senhor fique grave, seu filho não consiga fazer o que o senhor pediu, como é que o senhor vê isso, sabe? Porque às vezes as pessoas não falam, não, meu filho pode decidir o que for melhor para mim, sabe? Então alguém terceiriza toda a conduta, mesmo você entendendo que não. Mas quando o paciente já manifesta o que ele quer, é muito mais tranquilo, porque na conversa médico com familiar, você fala, olha, nós temos que ter um teto de tratamento, porque o seu João não queria isso para ele. Aí a gente conversa, assim, mas tem toda uma angústia da família em decidir coisas que os pacientes tinham deixado escritos, porque, por exemplo, internou e tem que ir para a UTI, mas não dá para fazer mais isto, mas não dá para fazer mais aquilo. Doutor, eu quero que ele vá para a UTI, mas ele tinha dito que não queria. Mas, doutor, eu não consigo. Então, a gente tem que lidar com essas questões, porque, assim, mesmo nos Estados Unidos, que está muito mais na frente do que a gente, ainda tem não é todo mundo que segue diretivas antecipadas, é muito pouco, mesmo estando escrito, as pessoas não seguem, né? A gente tem muito que amadurecer nisso, né? Eu culpo um pouco a tecnologia, né? E, assim, dependendo do lugar onde você está, né? Nós estamos em São Paulo, então São Paulo é um lugar que tem toda a estrutura que você quiser nos hospitais aqui. Mas quando você foge desse lugar, que você vai muito, 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 muito para o interior, onde você tem um hospital pequeno, sem recurso, um pronto-socorro muito, muito sem recurso, as pessoas falecem. Elas não têm muita estrutura para sobreviver, para mantê-las vivas, assim, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que assim, quando precisa de diálise, tem máquina de diálise, fará diálise? Não necessariamente. Porque essa estrutura tem que ser individualizada para o paciente grave. E, às vezes, você interna em hospitais de ponta em São Paulo, em que você tem toda a estrutura, UTIs preparada, todo tipo de tecnologia de respiração, de manter pressão, de manter a pressão alta ou normal, mas talvez não seja indicação a gente esticar a vida assim, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Sim. Doutor Venceslau, eu queria te pedir, não sei se todas as pessoas entendem exatamente sobre cuidados paliativos, e como que você enxerga essa questão hoje aqui no Brasil? Se avançou, como é que está, né? Eu não sei, você pode explicar um pouquinho? Avançou, assim, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, ela é muito ativa no Brasil, são pessoas muito sérias, muito competentes, sabe, que sabem cuidar das pessoas, né, cuidar. E a gente tem que tirar um pouco do preconceito que, às vezes, quando você fala cuidado paliativo, olha, por exemplo, os hospitais hoje, a grande maioria dos hospitais de São Paulo, tem a equipe de cuidado paliativo. Quando você fala para a família que você vai chamar a equipe de cuidado paliativo,
Muita a impressão que as pessoas têm é que vai chamar um grupo que ele está morrendo. Mas ela acompanha o paciente ao longo de muito tempo. Não é que ele está com óbito ou pré-óbito, que ele vai morrer agora ou no próximo mês, no segundo. Não, mas para começar a ter conversas que as pessoas não conseguem ter. Então, eles sabem conversar, sabe? Eles sabem tirar informação, ver o quanto aquela pessoa quer falar sobre aquela doença, quer chamar alguém que está abrigado, quer fazer uma determinada viagem, ou quer doar alguma coisa que ele tenha para um neto, ou para filho, ou para um amigo. Então, eu acho que o papel dos cuidados paliativos hoje, na grande maioria dos hospitais, é muito importante, muito importante. Essa equipe não é formada... desculpa, pode. Não, eles são treinados para isso, formada por, assim, qualquer área da medicina pode fazer cuidado paliativo, sabe? Então, você tem cirurgiões que fizeram cuidado paliativo, geriatras passam no estágio da geriatria pelos cuidados paliativos, mas você ainda pode fazer um curso de especialização em cuidados paliativos, né? Então, dentro da medicina, qualquer profissional pode fazer essa formação. Entendi. Eu pensei que fosse como se fosse uma equipe multidisciplinar, como você falou lá. E tem psicóloga também. Tem psicólogo, tem enfermeiro, tem médico, sabe? Entendi. Muito interessante. Agora, fora do Brasil, a morte assistida já é uma realidade em alguns países, né? Eu queria primeiro te pedir assim, você pode dar um panorama de como é que está isso aqui no Brasil e se você tem alguma opinião a respeito? A impressão que eu tenho, pelo menos da última vez que eu li, não tem uma regularização pelo CRM, assim, morte assistida, assim, no conceito que a gente entende como tem na Holanda, por exemplo, né? Isso não existe no Brasil. Existem alguns casos de cuidados paliativos, por exemplo, no Brasil existe uma coisa chamada extubação paliativa, existe sedação paliativa, extubação paliativa, ou você não sei se a palavra seria desinvestir, mas, por exemplo, você está fazendo diálise num paciente, mas o paciente não tem a menor chance. Você pode parar a diálise? Você pode parar a diálise, sabe? Então, você tirou um investimento fútil, né? Tem pacientes que eles estão em coma, eles estão numa situação vegetal e você pode extubar. Ele está no ventilador, ele está com aquele tubo, aí você tira o tubo, você extuba. Então, é chamado uma extubação paliativa, né? E algumas outras medidas, sedação, essas coisas. Mas morte assistida não é autorizado, até onde eu saiba, no Brasil. Né? Entendi. Tá bom. Bom, minhas perguntas acabaram, mas eu queria uma última pergunta ou um último pedido. Né? Como é que você acha que as pessoas poderiam, quem não se sente preparado emocionalmente para abordar esse tema de alguma maneira, você tem alguma sugestão para que essas pessoas possam se sentir um pouco mais confortáveis para começar a falar, uma leitura, acho que a gente pode deixar até a indicação do próprio livro aqui, né? O guia da Sociedade Brasileira de Geriatria que você comentou, também vamos deixar o link aqui. Mas alguma outra sugestão? É assim, né? Esse é um assunto que as pessoas fogem, né? Ninguém gosta de falar disso. Em algum momento isso é imposto e a pessoa precisa falar, né? Ou precisa decidir sobre a finitude de alguém ou sobre a própria finitude. As pessoas que querem decidir sobre a própria finitude, no sentido, olha, eu quero deixar um documento pronto, caso eu fique grave, elas encontram muita informação na internet, existe e-books, existe textos, né? Se você colocar assim, diretivas antecipadas de vontade, ou testamento vital, aparece um monte de coisa que você possa achar na internet. A questão é quando a pessoa não quer falar disto e ela precisa falar disto, né? Aí, se tiver um médico envolvido, o médico tem que puxar o assunto e ver como a pessoa reage ou quanto ela aguenta falar sobre isso, porque tem gente que simplesmente não aguenta. Tem gente que não tem estrutura emocional para lidar com essas questões, né? Que talvez foi muito fora do ambiente ou não tem questão. Então, precisa envolver um psicólogo, né? Precisa envolver um psicólogo porque a pessoa precisa definir sobre condições de parentes ou alguma outra coisa e ela não consegue decidir. A minha sugestão é chamar um profissional, né? Tá ótimo.
Sem dúvida nenhuma. Acho que é muito importante mesmo começar a desenvolver, né, e a amadurecer essa ideia, pelo menos, né? Não é obrigatório, mas provavelmente vai facilitar muito a vida da pessoa mesmo e dos familiares, né? Que é como você falou, dá uma desestruturada na família quando você Sim. tem alguém doente, né? E agora eu lembrei também, Cíntia, inclusive, tem um baralho que a gente chama de cartas na mesa, né? Que são, acho que são 40 cartas, que para a gente ter uma conversa difícil, né? Às vezes o próprio profissional de saúde não consegue ter a conversa, ou às vezes o familiar não consegue explicar direito, ou o paciente não consegue, você usa um baralho que é chamado de cartas na mesa, onde as cartas têm vários assuntos, assim, desde não quero dar trabalho para os meus filhos, gostaria de ouvir minha música, gostaria de falecer em casa, quero um médico que eu possa confiar, quero várias coisas. Então, você joga aquelas cartas, o paciente escolhe divide em três montinhos, né? O que é muito importante, o que é médio, o que é não tão importante. Aí, depois que ele escolheu todas as cartas, a gente pega aquelas cartas que são muito importantes e dali ele escolhe 10 cartas. E a gente olha para aquilo, anota o número das cartas que são importantes e depois, em algum momento, se você quiser puxar aquele assunto, ele quiser rever isto, as cartas ou o que ele disse que era importante, isso é ótimo para os médicos, eu uso isso em algumas situações, é ótimo para a família e para o paciente, né? O interessante é que quando eu comecei a treinar, a usar esse baralho, essas cartas, eu fui jogar com médico e profissionais de saúde. E eu me lembro que alguns médicos tinham muita dificuldade em escolher as cartas, o que fala muito sobre a dificuldade de lidar com perdas e final de vida, né? Então, tem gente que escolhe rapidinho as cartas, mas tem gente que não consegue escolher o que é importante para ele. Aí depois ele vai filtrando, filtrando. Mas é interessante isso. Olha, você tem aí essas cartas para mostrar para as pessoas? E a gente, nós seres humanos comuns, podemos comprar esse jogo ou só para os profissionais de Tem no saúde? site, se você colocar, tem no site. Aí as cartas, eu não sei se eu posso mostrar, elas fazem esse tipo de pergunta. Ó. Olha que interessante aqui, ó. Olha. Olha, essa aqui também é interessante. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Interessante, hein? Cartas na mesa. Quer ver? Ó, essa aqui também. Olha. Então, a gente joga essas cartas e aí a gente conversa sobre finitude e tudo. Aí tem uma coisa interessante, né? Que a gente separa uma carta para dizer, olha, de tudo que você escolheu, tem alguma coisa que não estava aqui? Interessante. Muito, muito interessante isso, hein? E tem te ajudado. Sim, sim, tem ajudado, inclusive, quando eu não posso jogar com um paciente, eu peço para um familiar escolher as cartas e digo assim, olha, eu queria que você escolhesse as cartas imaginando que é a sua mãe que está escolhendo e o que é importante para ela. E aí ele descobre coisas importantes, assim. É interessante que tem várias questões que depois você acaba descobrindo. Tem gente que eu achava que não era importante a religiosidade, é super importante as questões religiosas, né? Uhum. Tem gente que não é tão importante, então você acaba descobrindo que é importante para a pessoa. Né? Perfeito. Muito bom, doutor Venceslau. Então, te agradecer muito pelo teu tempo, por dividir todo esse conhecimento, por orientar a gente, né, nessa questão tão importante. Espero poder contar com você em outras vezes. Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado às pessoas que estão vendo a gente aí. Tá bom. Grande abraço, viu? Um abraço, Cíntia. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Então, pessoal, esse é um tema muito importante, sensível, mas importante, né? Eu posso falar por experiência própria, quando eu passei pelo difícil momento de ter que me despedir
do meu pai. Quando ele ficou doente, ele teve um câncer muito agressivo, e eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de poder saber dele pessoalmente como ele gostaria que a gente conduzisse o processo. E a gente teve que tomar algumas decisões porque a gente nunca tinha falado nem conversado a esse respeito. E entre a família, a gente teve esse momento de desorganização que o doutor Venceslau comentou, mas a gente conseguiu depois sentar e conversar entre as irmãs, né? Nós somos três, e depois com a minha mãe, que também com ela a gente teve essa oportunidade, por conta da dificuldade que a gente passou com meu pai, a gente acabou tendo a oportunidade de conversar com ela um pouquinho sobre esse tema tão difícil. E também a leitura do livro ajudou muito. A gente vai deixar aqui todas os links, a indicação de como achar o jogo, a guia que o Dr. Venceslau comentou e tudo mais, tá bom? Então, se vocês estão acessando um dos canais da Estilo 5.0 pela primeira vez, então lembrem-se que se for no YouTube, se inscrevam, dêem um like e ativem o sininho. Sigam as nossas páginas no Instagram e no Facebook e acessem o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade. Um abraço.